você chama de terra, mas ela é quase toda água. Não é coincidência que mais da metade de você também seja. O oceano é sua primeira casa, a casa de todos. Tudo começou aqui, tudo depende daqui. Somos um imenso ecossistema respirando juntos, um transformando o outro. Assim como a água que molda a rocha, você também tem o poder de mudar o mundo à sua volta. Oceanos conectam continentes. Cada ser deste planeta recebe seu imenso abraço. Oceanos são mistério. Acolhem espécies que nem a ciência conhece. Mais gente esteve na Lua do que em suas profundezas. E é a própria Lua que ensina com sua dança das marés. Tudo que vai, volta. Oceanos são seu espelho. É hora de olhar para ele. Oceanos também são fúria, um retrato de nossas emoções. Somos transformação em estado puro. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo oceano. Uma nova onda está crescendo. Não deixe ela passar. Os próximos anos do planeta azul começam agora, hoje mesmo, e dependem de você, de cada um de nós. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos e eu desejo que todos estejam com saúde, né, no enfrentamento desse momento tão difícil que estamos vivendo, né? Mas antes de dar início à nossa programação, eu gostaria de passar aqui alguns recadinhos da produção. Teremos cerca de 1 hora de conversa e eu peço que vocês fiquem bastante à vontade para mandar perguntas, né, nos comentários, indicando a pessoa que vai responder e nós vamos encaminhar essas perguntas para quem vocês indicarem, né? E ainda dá tempo de marcar amigos e convidar todo mundo para nos acompanhar, né? O outro recado é que este evento será traduzido em Libras, por nossa amiga Jéssica. E para aqueles que não podem nos ver, nós iremos nos descrever. E então, eu vou começar por mim. Meu nome é José Raimundo, estou em Salvador, onde moro, de camisa azul, na minha casa, cabelo curto, grisalho, sou branco, meio caboclo, de alma africana, e os nossos convidados também farão suas autodescrições quando estiverem falando, né? Mas com muita alegria que eu dou início ao primeiro Conexão Oceano de 2021. É uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em parceria com a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco. Este evento faz parte da programação de lançamento da Década do Oceano no Brasil, organizada pelo Comitê Gestor do movimento no país. O Conexão Oceano tem o objetivo de conectar as pessoas com o mar e seus benefícios, né, mostrando que o oceano está sempre presente em muitos momentos de nossas vidas, né? Mesmo quem mora distante, a quilômetros de distância da praia, tem sempre uma ligação muito próxima do oceano. Essa ligação, no meu caso, é muito próxima mesmo, estou aqui a 2 quilômetros da praia, né? Mas isso não importa muito, quem está também morando no interior, nas cidades, no campo, tem sempre uma ligação com o mar, né? Seja na alimentação, os produtos que chegam por transportes marítimos, aéreos, transportes terrestres,
né? E a gente tem que lembrar de uma coisa que é muito importante, né? Todos nós dependemos do oceano também para respirar, porque as algas marinhas, elas são responsáveis pela produção de 50% do oxigênio que respiramos, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. E essa conexão também ocorre no Congresso, nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores de todo o Brasil. O oceano e a zona costeira fazem parte de muitas regulamentações e políticas públicas. É objeto de estudo e é também a pauta de reportagens. Eu mesmo já fiz diversas reportagens com o mar como principal tema, como principal foco, né? Gostaria até de lembrar que, neste momento, que nós estamos iniciando esse evento, as inscrições para o edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental, que vai apoiar pautas jornalísticas de todo o Brasil, que abordem exatamente o tema do debate que nós vamos começar daqui a pouco, essas inscrições já estão abertas e elas vão ter como tema a legislação e políticas públicas costeiro-marinho. Portanto, está na hora de começar a participar, né? Os meus colegas jornalistas, estudantes de jornalismo, enfim, vamos produzir aí e participar. Vou apresentar para vocês agora os nossos convidados desta noite, né? Os convidados especiais. Camila Domit, ela é coordenadora do Laboratório de Ecologia e Conservação do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. É membro da rede de especialistas em conservação da natureza e pesquisa a ecologia da megafauna e ambientes marinhos. Nosso segundo convidado é o Emerson Oliveira, engenheiro agrônomo. Ele é mestre e doutor em conservação da natureza e gerente de conservação da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. Nós estamos seguindo a ordem alfabética, né, na relação dos nossos convidados, e agora chegou a vez da Leandra Gonçalves, né, pesquisadora de pós-doutorado do Instituto Oceanográfico da USP e articuladora da Lei do Mar, em colaboração com a Fundação SOS Mata Atlântica e a Liga das Mulheres pelo Oceano. Eu, finalizando o nosso quarteto de convidados especiais, nós temos também a presença do deputado pernambucano, defensor das causas ambientais, Túlio Gadelha, parlamentar pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Ele é relator do projeto de lei 9.969 de 2013, conhecido também como a Lei do Mar, e ainda atua como vice-líder da minoria e membro das comissões de direitos humanos e minorias de direitos, das comissões de direitos humanos, de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e Constituição, Justiça e Cidadania. Em nome da Fundação Grupo Boticário, eu desejo as boas-vindas e já o agradecimento antecipado pela participação de vocês. Mas vamos deixar de conversa, né? E vamos começar logo as nossas discussões aqui. Vou dirigir a primeira pergunta para Camila Domit. Camila, pensando na premissa da década do oceano, que tem a ciência como base para o oceano que queremos, como é que a pesquisa pode ser usada como ferramenta para influenciar a formulação e a aplicação de políticas públicas? Bom, boa noite a todos, boa noite Zé Raimundo, boa noite a todos os convidados aqui hoje dessa mesa e aos que estão nos assistindo, né, participando, na verdade, desse bate-papo. Eu sou a Camila, como você me apresentou, estou aqui na Universidade Federal do Paraná, estou aqui dentro do meu laboratório, rodeada por golfinhos e tartarugas em imagens, em livros, em folders, e usando a minha camisa azul do mar, em homenagem à década da ciência oceânica, que tem início hoje no Brasil, né, está sendo comemorada, na verdade, o seu início, né, ao longo dessa semana aí pela
pelo governo brasileiro e por todas as instituições do Brasil que vão tomar frente nessa grande instituições e sociedade, né? Esse grande desafio que é a década do oceano. E eu acho que a gente pode começar exatamente trazendo o que é o slogan da década, né? O slogan da década é a ciência que precisamos para o futuro que queremos. Então, nessa sua pergunta de como a pesquisa influencia as políticas públicas, a gente tem que lembrar que a ciência e as políticas públicas precisam caminhar juntas. A ciência, ela gera conhecimento essencial para a construção de cenários sobre as condições atuais e futuras da nossa sociedade, assim como da dinâmica econômica, social e ecológica do planeta. Então, a ciência nos dá condições de entender esses cenários, e com base neles, é possível construir ações e tomar decisões mais assertivas, que gerem resultados positivos, que beneficiam mais pessoas, gastando menos recurso financeiro e garantindo maior efetividade e durabilidade mesmo desses ganhos. Então, a ciência, ela traz as ferramentas essenciais para que as políticas públicas possam atuar garantindo a melhor relação custo-benefício para a sociedade. Por outro lado, as políticas públicas construídas com base na ciência, elas trazem desenvolvimento econômico, educacional, cultural e saúde para todos nós. Ou seja, tudo que nós realmente precisamos e desejamos como sociedade. Ela também traz oportunidade para o desenvolvimento de inovações e tecnologias. E todos esses fatores, eles acabam retornando como recurso e estrutura para o desenvolvimento da ciência. Então, essa parceria, essa relação entre ciência e as políticas públicas, elas podem funcionar como um ciclo de benefícios coletivos, retroalimentado, continuamente monitorado, reavaliado, aberto às mudanças e à evolução necessária, né, para atender tantas demandas de um planeta em contínua mudança, como as nossas demandas de sociedade. Então, é uma relação primária, é uma relação necessária e é uma relação que precisa ser fortalecida. E essa década, essa iniciativa proposta pela ONU e que demanda o engajamento de toda a sociedade, ela vem para fortalecer essa relação. Muito bem, Camila, muito bem. Eu vou dirigir agora a segunda pergunta do nosso encontro a Leandra Gonçalves. Leandra, como você avalia o contexto de políticas públicas e legislações voltadas ao oceano no Brasil? Você poderia trazer alguns exemplos do nosso conhecimento? Legal, boa noite, Zé Raimundo, boa noite, Camila, boa noite, deputado Túlio, boa noite, Emerson, e boa noite a todos e todas que estão nos assistindo aqui hoje, né? Acho que hoje foi um dia cheio para nós que trabalhamos com as causas ambientais, em especial com o oceano, né? Porque teve, como a Camila comentou, o lançamento da década, então a gente está o dia inteiro falando de coisas que são importantes para esses próximos 10 anos, né? E eu acho que as políticas públicas fazem parte desse cenário. Mais do que nunca, né, a gente tem buscado construir uma ciência que busque uma interface entre a ciência natural, as ciências sociais, as ciências políticas, para, de fato, a gente conseguir fazer contribuições que possam aprimorar as políticas públicas. Eu acho que esse é um dos motivos principais do porquê a gente está aqui hoje. A gente tem um histórico na legislação brasileira que boa parte das nossas políticas ambientais foram feitas pensada em terra. Então, muitas coisas é difícil a gente adaptar para o meio ambiente marinho. Mas não só isso, a gente tem um histórico também de excelentes políticas voltadas para a parte costeira e marinha. A começar pela nossa Constituição Federal de 1988, que traz questões bem significativas, né, considera a zona costeira como um patrimônio natural, e desde então vem buscando olhar para a nossa zona costeira, apesar do Brasil ser um país que se desenvolveu de costas para o mar, mesmo a gente tendo 17 estados costeiros e mais de 400 municípios na zona costeira. Então, é uma área muito importante, mas que as políticas, as legislações, as normas aplicáveis a esse meio ambiente costeiro e marinho, elas são ainda muito fragmentadas, muito setorizadas. Então, a gente tem uma política para áreas prioritárias para conservação, uma política para expansão de óleo e gás, uma política para pesca, e essas políticas pouco conversam entre si.
né? Então, o que a gente precisa buscar, e a política 6969 de 2013 vem um pouco nesse sentido, é de que forma que a gente integra essas políticas, para elas serem menos setorizadas e serem mais integradas, que é o que a gente discute hoje na ciência, de ser uma tendência, né? Um olhar mais ecossistêmico para o nosso meio ambiente. Mas não apenas isso, né? Nossa legislação, a nossa política foi criada com poucos espaços para participação social, poucos espaços para a ciência contribuir, e o que a gente pensa hoje é diferente. O que a gente pensa hoje é um espaço cada vez mais transparente, cada vez mais democrático, trazendo a sociedade para a mesa de discussão. Por isso a importância da gente discutir essa lei do mar no Congresso, por isso a importância da gente estar aqui hoje na presença de um deputado, de um parlamentar que é relator desse novo instrumento, né, da Lei do Mar, que já vem sendo discutido há 8 anos, com participação de diversos atores. Então, eu acho que a gente está num momento muito importante, eu diria, num momento chave, da gente olhar para o mar no Brasil de uma outra forma, de uma forma mais moderna, de uma forma com participação social, com conhecimento científico, com conhecimento tradicional, com participação da ciência nas diferentes universidades que a gente tem de sul a norte do Brasil, para que a gente traga um novo olhar, um novo conhecimento para esse slogan, né, que a década da ciência tem usado, da década da ciência oceânica aqui no Brasil, que é para qual ciência que precisamos para o oceano que queremos, mas ou qual oceano que queremos, qual ciência que precisamos. Então, eu acho que a gente está num momento muito importante para esse debate, que é um momento de aprimoramento, né, de melhorias na nossa política para a zona costeira e marinha no Brasil. Muito bem. O Emerson, eu queria agora dirigir a pergunta a você. Nesse contexto que a Camila e a Leandra falaram, que contribuição a sociedade civil, o terceiro setor, podem apresentar? Boa noite, José. Boa noite, meus colegas, a todos que estão nos acompanhando em nossas redes. Grande prazer estar com vocês aqui. Deputado Túlio, satisfação também a gente poder conversar um pouquinho. Meu nome é Emerson, né? Então, na descrição, eu sou branco, um pouquinho bronzeado, diria, porque eu estou aqui trabalhando direto de São Francisco do Sul, a gente trabalhando em regime de home office, ao lado do Parque Estadual de Acaraí, uma das joias aqui do litoral catarinense, um parque estadual muito bonito, formado por dunas, na área imediatamente adjacente ao litoral. Tenho cabelos castanhos, um pouco longos, castanhos agrisalhados, eu diria, Zé. E cabelo um pouco longo, mas embora esteja com eles presos. Uso uma camisa branca, os óculos preto e no meu fundo aqui na nossa sala uma cortina também branca. Bom, em relação ao papel da sociedade civil, o terceiro setor, em relação a essa questão, eu acho que pode e deve, né, cobrar e especialmente fiscalizar o setor público e privado no tocante à legislação que nós temos hoje, né? A Leandra trouxe que a gente realmente precisa de um aprimoramento em relação à nossa legislação, tem uma série de coisas que a gente pode e deve melhorar, mas, de um modo geral, o Brasil, né, especialmente depois da redemocratização, a gente construiu uma legislação especialmente robusta e abrangente, né? O que, infelizmente, de fato, não se aplica na prática e muitas ações acabam passando ao largo do que a legislação efetivamente exige, ou mesmo não sendo respeitada em muitos casos, né? Então, a sociedade ela precisa estar atenta a isso e fiscalizando, especialmente no tocante à implementação de grandes empreendimentos que demandam de licenciamento ambiental, na exploração dos nossos recursos naturais, né, falando de litoral em relação à pesca, ao extrativismo, mas também ao desmatamento nas áreas costeiras, as restingas, os manguezais, são áreas fundamentais para a preservação da vida na nossa costa, inclusive para a manutenção dos estoques pesqueiros, que são bem importantes aí na nossa cadeia produtiva.
Adequação dos serviços públicos a práticas sustentáveis também devem ser cada vez mais vistas pela nossa população, né, especialmente no tocante à geração de energia, a tratamento dos lixos, dos resíduos sólidos, orgânicos, e especialmente o saneamento na nossa zona costeira. Infelizmente, a gente tem realmente uma taxa de saneamento muito baixa no Brasil, e ainda o crescimento disso ainda é muito lento. A gente precisa realmente aprimorar isso, que talvez seja um dos maiores problemas que a gente tenha em relação à nossa zona costeira. E para os empreendimentos, ninguém está aqui se colocando completamente contrário aos empreendimentos. A gente precisa, como o Zé trouxe no começo, a gente precisa de transporte, a gente precisa exportar a nossa produção, a gente precisa de fábrica, a gente precisa realmente gerar a economia no país, porém isso precisa respeitar efetivamente a legislação e para o seu licenciamento dessas grandes obras em especial, e essas que forem implementadas precisam ser as ações de mitigação e compensação dos efeitos danosos ao meio ambiente, elas precisam ser implementadas, o monitoramento ambiental precisa ser efetivo, e também a compensação ambiental, especialmente aquela da lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que prevê a destinação de recursos para a criação e implementação de unidades de conservação no Brasil como um todo, mas também na zona costeira e marinha, precisa ser efetivamente implementada no Brasil. A gente não tem isso funcionando plenamente ainda. E todos, né, de forma individual ou coletivo, quando identificar uma situação irregular perante a nossa legislação, tem a prerrogativa de acessar os nossos governantes, seja eles na escala municipal, estadual, federal, e também o próprio Ministério Público, qualquer um individualmente ou coletivamente pode ingressar com uma ação civil pública quando identificar que uma situação ela não é regular perante a nossa legislação. Muito bem, Emerson. Deputado Túlio Gadelha, com base no que nós já ouvimos até agora, né, qual é a sua opinião? Qual o grau de prioridade que o oceano tem no legislativo, né, no caso da Câmara Federal, na criação de novas regulamentações? Pois é, boa noite Camila, Emerson, boa noite Leandra. Em nome de Leandra, saúdo todas e todos que estão aqui nos assistindo. Leandra tem sido uma grande parceira no parlamento, nos debates, no aprimoramento de estudos, para que a gente possa fazer um bom debate e alertar, de fato, o parlamento sobre o que está acontecendo com os oceanos no mundo. Eu acho que o Brasil tem uma grande responsabilidade pelo tamanho de sua costa, pelo tamanho do seu país, pela dimensão que o nosso país tem hoje no mundo, pela sua economia, mas principalmente porque, por muitos anos, por séculos, o mar sempre foi, para nós seres humanos, uma riqueza onde nós extraímos aquilo que nós mais precisamos, desde o alimento ao próprio trabalho, as riquezas marinhas e muito dos medicamentos nós extraímos também do mar, dos oceanos, e hoje os oceanos pedem socorro no mundo todo. E isso é muito grave, Zé, porque não temos percebido por parte dos parlamentos, nas tantas democracias que temos hoje no mundo, a sensibilidade necessária para se tomar iniciativas mais eficazes na proteção do ecossistema marinho. Eu digo isso porque são os oceanos que dão o nosso oxigênio que nós respiramos. 85% do oxigênio que respiramos vem dos mares. São os oceanos que estão 80% da vida do planeta Terra. São os oceanos que nós estamos diariamente ligados, porque sem ele também a questão do aquecimento global chegaria a níveis estarrecedores, sem a vida nos oceanos. E por isso a gente precisa ter esse cuidado e ter políticas não só integradas aqui no Brasil, como bem foi colocado pelos meus colegas, mas também políticas que se integrem a outras políticas internacionais. E não adianta só a gente ter boas políticas por parte do poder público da ONU se não houver recursos para fiscalização dos cumprimentos dessas normas. E o que nós temos percebido por parte do Parlamento brasileiro, pela sua própria natureza, infelizmente,
é um descaso com o mar. Só basta ver a Lei 6969, que tramita desde 2013 há 8 anos, e sequer entrou em pauta nos trabalhos da Câmara. Por isso, é muito grave o que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. Muito bem. Deputado, eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que você não você está no seu gabinete, né? Está no seu gabinete na Câmara, né? Não estou. Eu estou na residência. Na residência. Eu estou de camisa social. No seu gabinete de casa, né? Isso. Eu estou de camisa social branca com listas azuis, verticais. Eu sou branco, mas de alma afro-indígena. Uso um óculos redondo, tenho barba, bigode. Atrás de mim se encontra uma biblioteca, onde do lado esquerdo, na altura do meu ombro, uma pequena poltrona vermelha e um chão de madeira. Peço desculpas. Não, imagina, sem problema nenhum. Eu vou até aproveitar aí, tem uma pergunta já para você de uma pessoa que está nos acompanhando. É a pergunta do Tiago Marques de Miranda. Deputado Túlio Gadelha, a pergunta é dirigida a você. Qual a comissão na Câmara dos Deputados ou no Senado que cuida de temas relacionados ao oceano? Olha, a principal comissão é a Comissão do Meio Ambiente, né? Mas o que se percebe, Zé, é que são poucas as pautas que são discutidas no Congresso, aquelas que a preocupação ela não está a curto prazo. E isso é muito grave, porque a situação se agrava cada dia mais, a situação dos oceanos, do ecossistema marinho como um todo. Mais recentemente tivemos, em 2019, um dos maiores acidentes ambientais da história do nosso país, que foi um derramamento de óleo na costa brasileira, e que mais de 1.000 praias foram atingidas por aquele óleo, e não tínhamos um plano de contenção sequer daquele óleo, onde as autoridades brasileiras poderiam ali trabalhar de forma articulada. Eu falo as entidades do governo federal, o governo estadual, o governo municipal. E aí a gente viu muito dos brasileiros sendo voluntários para retirar aqueles óleos, para limpar os animais que haviam sido contaminados, muitos animais mortos também. Ou seja, se faz cada dia mais necessário a gente discutir de forma planejada e preventiva também o cuidado com os oceanos, com o mar, com as praias que nós temos hoje no mundo e no Brasil. Muito bem, deputado. A Leandra Gonçalves diria um complemento aí nessa pegando o gancho, pegando a carona aí do deputado Túlio, Leandra. Eu vou pegar essa carona, vou pegar esse vento aí que o deputado Túlio largou, para fazer Bom, primeiro um complemento, eu também esqueci de me apresentar, de me descrever. E eu esqueci de cobrar. Eu estou na minha casa, no meu escritório, eu sou morena, de cabelos castanhos, de comprimento médio, estou com uma camisa branca, um colar azul, e tenho atrás aqui um quadro de uma artista muito especial que faz obras lindas ligadas com o mar, que é a Stella Miasi, que tem uma baleia azul desenhada. Mas eu queria pegar um gancho com o deputado Túlio sobre, e nessa pergunta do Tiago, que eu acho uma pergunta bastante importante, né, que é onde que no parlamento a sociedade pode participar de temas ligados ao oceano? Porque não tem uma comissão de oceano, né? A gente tem a Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Direitos Humanos, mas a gente não tem uma comissão de oceano. Então, os temas relacionados a questões costeiras, marinhas, que envolvam questões ambientais, passam pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E desde 2008, se não me engano, entidades da sociedade civil articularam a criação de um grupo de trabalho sobre o mar, para atuar cada vez mais próximo dos parlamentares que são afins da temática costeira e marinha. E esse grupo tem promovido, esse grupo de trabalho vem desde então, promovendo debates, promovendo conversas, e tem agora também um pouco inspirado, né, nessa onda toda que vem com a década da ciência oceânica, a retomar esses esforços.
que vem, então, criou recentemente um novo grupo, está sendo facilitado pela Adaíse Bossolani, do Painel Mar, mas junto com vários coletivos, várias ONGs, Observatório do Clima, Liga das Mulheres pelo Oceano, várias representações de comunidades costeiras, comunidades indígenas, para se aproximar, levar a sociedade mais perto do parlamento, porque é a possibilidade onde a sociedade tem de opinar nessas políticas públicas, de comentar, propor emendas, se aproximar dos parlamentares e levar a realidade local para Brasília, porque, na verdade, o mar fica muito distante do Distrito Federal, né? Então, a gente está vendo como se esse grupo de trabalho pudesse, então, ser uma porta de entrada da sociedade para se aproximar cada vez mais do parlamento, por meio desse GT-Mar. Ele existe desde 2008, mas ele vai passar por um relançamento nos próximos meses, então em breve todo mundo vai ouvir mais notícias dessa iniciativa que promete levar boas ondas para o Congresso. Importante esse complemento, Leandro. Acho que a sociedade precisa participar mais mesmo, entendeu? E cobrar mais também, né? E fazer o seu papel, né? De morador da terra, né? Do Brasil, principalmente. Mas nós vamos seguir com o nosso debate. Eu queria voltar a fazer uma pergunta para a nossa amiga Camila Domit. Camila, de que forma a pesquisa, os pesquisadores, né, de que forma eles podem participar, mesmo com o dia a dia atribulado, dessas políticas mesmo, sabe? Sugerir, seguir essas políticas que a gente está abordando aqui agora, nesse momento. Como os pesquisadores podem sugerir, seguir essas sugestões? Bom, eu tinha até pensado numa resposta aqui, Zé Raimundo, e depois da fala dos colegas todos aqui, a Leandra, uma propriedade enorme, né, na sua fala, nas suas colocações, Emerson e Túlio também. Eu acho que o primeiro ponto é partir dessa resposta da Leandra. Esse GT do mar, ele também permite sociedade, a gente tem que entender que o pesquisador, o cientista também é parte dessa sociedade, né? Então, esse GT também é uma oportunidade para a pesquisa, para a ciência, entrar nesse mar de discussão, né? A gente teve um evento em dezembro de 2018, que foi levar o mar para Brasília. E eu acho que essa é uma grande oportunidade, é levar a ciência, é levar os representantes da sociedade, de diferentes grupos, de diferentes movimentos, né, para dentro dessa discussão, no dia a dia mesmo, dos deputados, dos senadores, dos tomadores de decisão. E a gente não precisa fazer isso só em Brasília, a gente pode levar o mar para a nossa Câmara de Vereadores, né, para a Câmara dos Deputados Estaduais, a gente pode levar essa discussão, essa conversa para os conselhos. Tem muitas instituições, muitas estruturas de discussão que permitem que essas políticas públicas sejam iniciadas, sejam incubadas, né, sejam geradas. E eu acho que o pesquisador, ele precisa, o cientista, né, ele precisa sair um pouco da sua caixa de conforto, né, é uma provocação, e a Leandra sabe porque a gente faz essa provocação muito juntas em muitos momentos, né, mas sair dessa sua caixa de conforto da ciência, da universidade. E lembrar que as universidades, os institutos de pesquisa não têm muro, né? A gente tem que abrir essa oportunidade para conversar mais com a sociedade, conversar mais com os governantes, né? E lembrar que a ciência, ela é uma ferramenta muito poderosa de mudança na sociedade. E nós, como cientistas, como pesquisadores, temos que tomar um pouco mais esse papel de protagonista nessas mudanças. Acho que uma forma da gente fazer isso acontecer o primeiro passo, né, é a gente conhecer um pouco mais essas estruturas de discussão, de diálogo, de construção de saberes mesmo. Nos entendermos como parte de uma teia de construção de conhecimento. O pesquisador faz parte dessa teia, né, e aí dentro tem pesquisadores que trabalham com uma ciência mais teórica, e isso não tem nada de errado. O pesquisador pode fazer sua pesquisa distante da realidade da sociedade, mas enxergando que ele faz parte de uma teia. Então, a pesquisa dele pode ser mais teórica, pode ser mais individualizada num primeiro momento, mas ele sabe que aquela pesquisa vai trazer a base, por exemplo, de informação e de conhecimento para uma outra pesquisa que tem um escopo mais prático e que vai trazer base para aquele extensionista que vai construir essas relações entre sociedade, ciência e política.
Então, eu acho que o primeiro passo de mudança do dia a dia do cientista é ele se entender mais, ele se enxergar mais como esse protagonista de mudança, né, que a gente precisa se abrir para enxergar como a ciência é uma ferramenta de construção política, de construção de tomada de decisão, né? E aí acho que buscar esses espaços também acho que parte de um processo de construção de conhecimento. Então, por exemplo, entender quais são as políticas públicas, quais são as leis, as recomendações, eu até tinha colocado aqui as informações que existem hoje, que estão relacionadas à sua linha de pesquisa. Então, será que existem normativas internacionais que têm relação com o que eu estou fazendo? Será que existem planos de ação do Estado, da federação, que de alguma forma tocam um pouco no assunto que eu trato no meu trabalho, na minha tese, na minha dissertação, no meu projeto de pesquisa? Então, é importante as pessoas se darem a oportunidade de conhecer esse material. E eu acho que um ponto a mais é a universidade também, de alguma forma, estimular isso, estimular essas discussões, né, que os alunos, por exemplo, de pós-graduação, que são os nossos jovens cientistas, que eles conheçam quais são as políticas públicas que podem, de alguma forma, estar integrada, engajada, relacionada aos seus trabalhos. Então, eu acho que essa mudança no entendimento do próprio pesquisador, do seu papel, é um primeiro passo, e ela vem casada com muita leitura, muito entendimento, muita abertura para a construção de novos diálogos, e com certeza, nesse processo, o aprendizado é mútuo. A ciência vai ganhar muito, com toda certeza, em capacidade de execução, aquela sensação positiva de quando você termina uma pesquisa e vê que você está trazendo mudança, que você contribuiu com o planeta que você vive, né? Então, eu acho que fazer uma ciência de qualidade, também dentro de uma ciência de qualidade, significa fazer uma ciência para todos. E a ciência para todos significa levar essa ciência para a sociedade, levar essa ciência para os tomadores de decisão. Só para complementar, Camila, você acha que os pesquisadores aqui no Brasil, eles participam de uma forma mais incisiva, assim, mais agressiva não é a palavra, mas de uma forma incisiva na proposição dessas políticas públicas, assim, você acha que os nossos pesquisadores estão propondo na medida em que deveriam propor? Eu acho que, infelizmente, ainda não, Zé Raimundo. Eu acho que existem, sim, pesquisadores já protagonistas e pioneiros nesse papel de integrar a ciência, a universidade, as instituições de pesquisa com as tomadas de decisão, né? A Leandra é um exemplo aqui nosso de pioneira na ciência, no diálogo com a construção de políticas públicas. Mas esse é um desafio novo para muitos dos cientistas. E eu não estou só dizendo sobre cientistas sêniores. Ah, não, mas é que a ciência era diferente no passado, né? Não, tem cientistas jovens que ainda não conseguem identificar o seu papel dentro dessa teia de conhecimento. Então, é um desafio para os novos pesquisadores, para os antigos pesquisadores, tipo eu, Leandra, nossos colegas e os que já vieram antes de nós, né? Mas é um desafio para a ciência como um todo. E eu fico muito feliz até essa pergunta da Daiane, porque a década da ciência oceânica, ela vem também com esse desafio de integrar pesquisadores mais velhos e mais novos, trazer os pesquisadores mais próximos da sociedade, mais próximos das demandas e da realidade que a gente vem vivenciando no nosso planeta, no nosso país, no nosso estado, né? E essa aproximação com o poder público. Então, a década pode e tem tudo para ser um momento de enfrentarmos esse desafio de maneira conjunta, né? E de aproximação mesmo entre ciência, sociedade e política. Eu acho que essa tríade, ela é essencial para que a gente tenha uma mudança, inclusive nas questões de justiça mesmo, nas questões de inclusão social, justiça ambiental. Eu acho que se a gente quer garantir, como você bem colocou, Raimundo, o oxigênio que a gente respira, as condições climáticas para a agricultura, né, o nosso país depende tanto da agricultura, tanto da pecuária. Se a gente quer garantir essas atividades econômicas que sustentam o nosso país, a gente precisa olhar para o oceano, a gente precisa olhar para esse ambiente como um todo, e a gente precisa aprender a conversar. Ciência, sociedade e política.
Muito bem. Eu queria dirigir a pergunta agora ao nosso amigo Emerson Oliveira. Seguindo essa linha de raciocínio, né, Emerson, você poderia compartilhar conosco alguns exemplos de atuações do terceiro setor como ponto assim determinante, como fator determinante para a implementação de algumas legislações ou políticas públicas? Eu quero até emendar, tem uma pergunta aqui também dirigida a você, que é da Juliana Manfredini. Como integrar efetivamente os diferentes setores, sociedade, pesquisa e política? Você pode compartilhar esses exemplos até já, nos quais a atuação do terceiro setor foi determinante para a implementação de alguma legislação ou política pública? Complementando que a pergunta da Juliana está bem encaixada com essa primeira pergunta aí, acho que você poderia comentar sobre essas duas aí, na mesma resposta aí, por favor. Perfeito, Zé. É isso mesmo, assim, até eu já tinha, por acaso, né, nas perguntas que a gente já tinha, que a gente sabia que viriam, eu já tinha selecionado aqui alguns cases, tratando exatamente dessa situação, onde a academia, junto com a sociedade civil, se unem, né, para buscar a implementação de políticas públicas. A gente sabe que essas ações articuladas para mobilização e advocacy, né, que é aquele termo de dar aquela pressionada nos deputados, nos vereadores, né, mesmo no Poder Executivo, na Secretaria de Meio Ambiente, no Ministério do Meio Ambiente, ou mesmo algum outro que tenha interação com aquela causa, Ministério da Pesca, Secretaria da Pesca, por exemplo, ela é fundamental. Mas a gente sabe que essas instituições, elas precisam também, essas instituições, esse processo, eles custam, né? Então a gente precisa ter também de onde buscar esses recursos, né? E aí é fundamental também a sociedade civil, ela está organizada com a pesquisa, com o pessoal da universidade, para que, né, onde está realmente, né, o conhecimento, né, muitas vezes, não que na sociedade civil não tenha, né, mas o pessoal que está pesquisando, que tem a informação mais nova, ou mais concreta e mais robusta, precisa se aliar para levar essa demanda aí ao poder público para que a coisa seja solucionada ou seja buscada uma mitigação a um determinado problema. Então, assim, a gente sabe que o financiamento público está difícil, está escasso, o que é uma pena, né? A gente perde muito, a sociedade como um todo perde, a gente não tendo recursos para pesquisa provinda de instituições públicas, embora muitas as mantenham, mas outras instituições internacionais, privadas, aqui no Brasil, mantêm recursos, mantêm editais nesse sentido. A própria Fundação Grupo Boticário, há 30 anos, mantém seus editais, né, apoiando projetos de conservação e ações práticas, inclusive com desdobramento de políticas públicas do Brasil inteiro e também nas áreas costeiras e marinhas. Em toda a nossa história, esses 30 anos, mais de 25% do recurso aplicado foram destinados a esse bioma, a esse ecossistema no Brasil. E estamos, inclusive, com o edital aberto hoje, né, abrimos agora em meados de abril, vai até o dia 14 de maio, que é o nosso Camp Conexão Oceanos, que visa realmente termos projetos com essa finalidade, né, de propor ações efetivas para a conservação dos nossos oceanos e ações efetivamente sustentáveis. Esse modelo de chamada que a gente tem adotado agora, nossa teia de soluções, ele prevê também um apoio nosso no sentido de colocar os projetos nas propostas que se conversem, né, que se tragam realmente ações coletivas construídas de forma mais orgânica. A gente promove um processo de aceleração dessas propostas para que os impactos também positivos sejam mais efetivos. Então, e nesse caso específico dessa chamada, nós temos uma parceria com a Fundação Araucária, que é a entidade de apoio à pesquisa oficial do Estado do Paraná, está com a gente já há alguns anos. Então, assim, a gente também tenta trabalhar para que o poder público também venha com a gente aí no sentido de acelerar essas ações de conservação no Brasil todo e em alguns territórios em específico. E aí eu trago 3 exemplos, como eu disse, de uma pesquisa rápida que eu fiz aqui de alguns projetos. A nossa última chamada, voltada exclusivamente para oceanos, se não me engano, foi em 2018, e exatamente, né, 3 exemplos eu trouxe, provavelmente tem outros, né, mas esses eram os que estavam
Mais recentemente, a gente trabalhou, inclusive saíram algumas coisas na imprensa, a gente tem um projeto no Rio Grande do Sul, junto com a Causa, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que em 2018 aprovou a Lei 15.223, que, dentre várias outras ações, é a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca lá naquele estado. Dentre outras ações, ela propôs e conseguiu que a pesca de arrasto fosse evitada numa distância de até 12 milhas da linha da costa no estado do Rio Grande do Sul. Assim, isso apoiado pelos pescadores artesanais, pela maioria da sociedade e instituições de pesquisa, isso debatido dentro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Infelizmente, essa lei está em suspenso, né, por uma decisão monocrática do STF. Te aguardo que isso seja colocado em votação no plenário para que, de fato, isso volte a ser efetivo, porque, inclusive, os próprios pescadores lá no estado do Rio Grande do Sul têm demandado essa questão. Um outro exemplo, lá no Nordeste, especificamente no estado da Paraíba, um projeto também em 2018, o pessoal do Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, junto com a Universidade Federal da Paraíba, realizou um zoneamento ali da região costeira e identificou áreas prioritárias para conservação. Recentemente, semana passada, saiu amplamente na imprensa o registro de um tubarão-martelo, muito raro na nossa costa oceânica, com imagens, inclusive, dentro de uma área de proteção ambiental que foi criada a partir desse projeto que eles desenvolveram e, logicamente, levaram ao governo do estado e à Assembleia Legislativa Estadual. Isso ampliou de 0,5% da costa do estado da Paraíba protegida para mais de 10%, que é algo assim absolutamente louvável. E, por fim, numa ação grande de articulação, mas a partir de um projeto que nós apoiamos também da Universidade Federal do Espírito Santo, junto com a ONG Associação Voz da Natureza, aquele grande conjunto de unidades de conservação que foi criado ainda no governo federal anterior, junto aos arquipélagos de Trindade, São Pedro e São Paulo, mais de 11 milhões de hectares de áreas protegidas em alto mar. Lógico, não protege toda a nossa biodiversidade, especialmente aqui mais próxima da área de costa, mas isso foi motivo de comemoração da comunidade internacional de pesquisa, de conservação. A gente tem essa semana uma reunião da Cúpula do Clima. Ações como essa nos colocam o Brasil na vanguarda da conservação e da proteção ambiental, algo que a gente vinha conseguindo nos últimos anos, mas infelizmente estamos num processo aí, num hiato nos últimos tempos. Mas, de fato, são ações concretas que a sociedade civil, articulada com as instituições de pesquisa, com a academia, consegue trazer, mobilizando também a sociedade para que, de fato, cobre o nosso poder público para que essas ações sejam, de fato, implementadas. Ok, Emerson, muito obrigado. Eu queria voltar a conversar com a nossa amiga Leandra Gonçalves. Leandra, você que participou diretamente, né, no desenvolvimento do projeto da Lei do Mar, eu queria perguntar como foi que essas ações ocorreram, né, e também aproveitar para fazer uma pergunta do telespectador é bom, né, dos nossos amigos que estão nos acompanhando, né. Tem aqui uma pergunta que pode ser dirigida a você, que é da Bruna Couto. Ela, como alguém da sociedade civil que não trabalha e nem estuda oceano, pode se envolver na década e nas políticas públicas. Gostaria que você comentasse sobre esses dois aspectos, já também se despedindo aí dos nossos amigos, que o nosso tempo está apertando aí. Legal, Zé Raimundo. Obrigada pela pergunta, Bruna, também, uma pergunta super importante. Eu acompanho a tramitação da Lei do Mar, antes de tudo, como cidadã. Eu acho que é nosso dever, né? Acho que foi falado no início aqui dessa conversa sobre a importância do oceano no nosso dia a dia, né? Para a pessoa que mora perto da praia, para a pessoa que mora longe da praia, para a pessoa que mora em São Paulo, que mora no interior do Brasil, o oceano está presente na nossa vida, na regulação do clima, no ar que a gente respira, no alimento que a gente come. Então, eu acompanho a Lei do Mar por um interesse, em especial porque eu sou cidadã e eu me importo com o futuro
do oceano no Brasil. Mas é muito importante, obviamente, eu acompanho também pelo meu interesse científico. A minha pesquisa envolve políticas públicas, então, naturalmente, eu acompanho o tema também com esse olhar científico. Mas eu acredito que o Congresso Nacional é o melhor espaço para a sociedade civil, que não necessariamente trabalha com o oceano, que não necessariamente tem qualquer envolvimento, mas que tem uma paixão pelo mar. O Congresso é o principal espaço para isso, por meio dos grupos de trabalho, por meio das comissões, por meio de parlamentares dedicados a causas ambientais. A gente tem aqui hoje o deputado Túlio Gadelha, que é relator do projeto da Lei do Mar, mas nós temos também o deputado Alessandro Molon, que é autor do projeto da Lei do Mar hoje, o deputado Rodrigo Agostinho, sempre um entusiasta das causas ambientais, e ambos estão sempre abertos para receber opiniões, seja por meio dos seus canais pessoais, seja por meio das suas assessorias, sempre excelente em atender, escutar, explicar, contar quais são os passo a passo, porque o Congresso é um ambiente árido para nós que não estamos ali trabalhados no regimento do Congresso. É difícil a gente entender a tramitação de um projeto de lei. Eu tenho aprendido muito ao longo dos últimos tempos e muito por conta de ter tido parceiros incríveis da Fundação SOS Mata Atlântica, por exemplo, a Lídia Parente, Mário Mantovani, Márcia Irota, Keiko Takahashi, Diego Igawa, que me levaram para esse ambiente do Congresso, que para uma cientista é muito difícil de entender. E aí a gente começa a entender que é importante para você olhar para o Congresso, atuar em políticas públicas, é importante integração entre as gerações. A gente precisa capacitar jovens cientistas para entender o Congresso. Eventos como esses são fundamentais. É importante cientistas naturais, cientistas sociais, é importante comunidades tradicionais, é importante que todo mundo, toda a sociedade participe, porque, olha, a década está começando, a gente tem 10 anos daqui para frente e a gente não vai caminhar para uma transformação na forma como a gente vê o oceano se a gente não tiver todo mundo junto. A gente precisa de todo mundo junto para a gente olhar para o oceano de uma forma diferente. E aí não sou só eu, a Camila, o Emerson e o deputado Túlio. A gente precisa dos jovens, a gente precisa das marisqueiras, a gente precisa das pescadoras, que muitas vezes passam por situações de alta invisibilidade. A gente precisa do setor privado financiando projetos de pesquisa, projetos de extensão, laboratórios em universidades. Se a gente quer olhar para o oceano diferente e fazer uma década, a palavra correta é integrar e agregar todo mundo para esse oceano que queremos. Então, eu aproveito para me despedir, agradecer muito a oportunidade dessa conversa hoje, agradecer à Fundação Grupo Boticário, que tem promovido esses debates, não é de hoje, já vem um tempo investindo em programas de pesquisa, e eu desejo que vocês continuem, porque o oceano, de fato, precisa de todo mundo. Muito obrigada pela noite de hoje. Obrigada, Zé Raimundo. Obrigada aos meus colegas aqui hoje. Nós que agradecemos a sua participação brilhante, Leandro. Eu gostaria de voltar a conversar com o nosso deputado, Túlio Gadelha. Deputado, de que forma a população brasileira pode se engajar melhor para que a lei de proteção ao mar seja aprovada? Eu queria já emendar essa pergunta com uma outra aqui, da Maria Fernanda Pistori. Quais são as expectativas de vocês, e aí o deputado vai responder, em relação aos avanços que a década do oceano pode trazer para o Brasil? Eu gostaria que o deputado Túlio Gadelha respondesse, né, essas duas questões, já também se despedindo em função do nosso tempo, que já está bem apertado. Sem dúvida, Zé. Primeiro que agradeço a todos os participantes aqui pelo debate de altíssimo nível, das contribuições que a gente tem dado aqui nesse espaço, as pessoas que estão assistindo a gente. E olha, de fato, a participação das pessoas é fundamental. O Congresso, ele funciona como uma mola de um carro, um amortecedor de um carro, só funciona sob pressão. Por isso, a gente precisa compreender como está o desenho do Congresso hoje, como estão aqueles parlamentares que hoje estão na cadeira de deputado, que estão representando a população, como eles chegaram lá, porque muitos vêm dos seus empreendimentos enquanto pessoas jurídicas também, né? Muitos são empresários, muitos são do agronegócio, muitos são da pesca industrial,
Ou seja, quando a gente pauta um projeto dessa magnitude, dessa importância, você lida diretamente contra interesses de determinados segmentos do Congresso, né, de pessoas que estão nesses espaços de poder. E como a gente pode participar? Eu acho que tivemos grandes exemplos aqui dessa discussão, né, de participação através das câmaras de vereadores, de participação através diretamente dos portais legislativos do Congresso Nacional, como a Leandra bem colocou, mas também a participação, eu venho reforçar, necessária do terceiro setor. Né? O terceiro setor tem cumprido uma função muito importante, nos trazendo estudos, nos subsidiando com pesquisas, e tudo isso tem nos ajudado a fazer uma inserção com mais verdade e com mais precisão hoje no Congresso. Portanto, além da participação nessas diversas esferas, a gente precisa ver as pessoas também fazendo papel de fiscalização, que é um papel que qualquer cidadão precisa fazer. Ou seja, ver como é que está a situação do mar, né, da sua praia, se estão jogando dejetos, se tem um esgoto a céu aberto, saber quais são os canais que você pode fazer a denúncia. Né? Tudo isso, todas essas formas são formas de ter a sociedade participando de forma indireta do cuidado com o mar. E olha, esse projeto, Zé, ele é tão importante porque ele vai monitorar, ele vai prevenir, ele vai mitigar, ele vai compensar os impactos socioambientais negativos, ele vai integrar as políticas públicas. Por isso, nossa luta já há muitos anos, eu digo nossa, porque cheguei agora em 2018, em 2019, mas tiveram outros que fizeram no espaço parlamentar antes de mim, que ajudaram a construir esse projeto. Esse projeto é um projeto maduro, é um projeto da Lei do Mar, um projeto que vem passando por várias mãos. A gente discutiu com a Marinha esse projeto, discutimos com as bancadas dentro do Congresso Nacional, com a oposição, com a bancada governista, ou seja, falta, no final das contas, interesse político, porque é um projeto que tenta regulamentar, né, a relação do ser humano com o bioma marinho, e isso lida diretamente com interesses de empresas, interesses financeiros de determinados setores. Por isso, a participação da sociedade é mais do que fundamental para a gente tirar essa lei do papel e colocar ela em vigor. Muito bem, deputado. Muito obrigado. Se quiser se despedir rapidamente, fique à vontade. Tá bom, então agradeço, gente, a todos aqui, a todas. A gente vive esse momento difícil no Brasil, da pandemia, e que, de fato, essa tem sido a prioridade do Congresso hoje, tentar discutir propostas legislativas que venham amenizar essa crise que todos estamos vivendo, estamos passando, a discussão do auxílio emergencial, mas a discussão do mar não pode ser deixada de lado, né? Seja qual for o momento do Brasil, esse é um momento, essa década é uma década importantíssima para a gente regulamentar a relação do ser humano com o ecossistema marinho em todo o planeta. A gente fala sobre isso porque a gente percebe que práticas, muitas que foram deixadas de lado há alguns anos atrás, elas retornam. A pesca de arrasto, como foi bem colocado, a pesca de cerco, tudo isso que mata diversas outras espécies que são fundamentais na cadeia alimentar dos oceanos, né? E olha, quando uma espécie entra em extinção, não é só aquela espécie que desaparece. O ecossistema ele funciona de maneira integrada, como um relógio, que você tira uma peça, um parafuso, ele para de funcionar. E é assim que funciona a cadeia alimentar. Se você tira um animal do topo da cadeia, logo em seguida, o animal que vem no número 2 da cadeia alimentar, ele passa a se reproduzir muito. E o que está em número 3 passa a ser predado ainda mais. Ou seja, isso é importante ter essa compreensão do relógio, da peça do relógio, da pirâmide de baralho, que quando você tira uma peça, toda ela se desmonta, porque é assim que funciona o ecossistema marinho, né? Assim como qualquer outro ecossistema, funciona de maneira equilibrada. E qualquer modificação do ser humano, qualquer intervenção sem cuidado, somos 7 bilhões, quase 8 bilhões de seres humanos no planeta, isso provoca um impacto seríssimo, como temos hoje diversas espécies entrando em extinção. Por isso, Zé, agradeço essa oportunidade de falar sobre um projeto tão importante para o Brasil, agradeço aos colegas que estão aqui conosco, agradeço a Camila, ao Emerson, a Leandra, que é uma fera
no debate do projeto da Lei do Mar, é a grande defensora. Quem sabe o projeto não pode chamar também a Lei do Mar Leandra Gonçalves, né? Porque ela é tão participante, tão presente nesse espaço de debate, que tem ajudado bastante a gente destravar isso. Agora depende muito de vontade política, porque é um projeto que mexe diretamente com interesses financeiros de grupos financeiros, hoje, que fazem parte também do Congresso. Muito obrigado, deputado. É só para informar, pessoal, nós teríamos aqui ainda duas perguntas, uma para a Camila, outra para o Emerson, mas nosso tempo já estourou. Uma pergunta, inclusive, da nossa colega, né, da minha colega Paulina Chamorro, que vai ficar para o nosso próximo Conexão Oceano, viu, Camila? Eu já quero me despedir de vocês também. Muito obrigado, Camila, Leandra, Emerson, deputado Túlio Gadelha. Nosso tempo realmente está esgotado. Infelizmente, nós teríamos aqui assuntos para passar o resto da noite, entrar pelo feriado aí, conversando, mas não vai dar tempo. Isso aqui é igual ao tempo da televisão, a gente tem que seguir e obedecer, infelizmente. Vocês podem ter mais informações e conhecer outras iniciativas sobre oceano e a década do oceano no site, nas redes sociais da Fundação Grupo Boticário. Para termos um oceano, aquele que imaginamos, né, é preciso que todos nós participemos mais dessa luta. Muito obrigado a todos vocês, aos nossos convidados, e até a próxima. Estamos juntos.